Bom, agora há pouco a gente falava sobre a recomendação da PGR de manter Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. Já saiu a decisão do ministro Alexandre de Moraes. O ministro do STF rejeitou a versão da defesa de que Bolsonaro não sabia que a carta seria publicada por Flávio nas redes sociais. Alexandre de Moraes considerou que o próprio conteúdo do documento demonstra a intenção de alcançar apoiadores e influenciar o processo eleitoral. O magistrado suspendeu as visitas a Jair Bolsonaro por 30 dias. Ele continua em prisão domiciliar. A decisão não se aplica a Flávio Bolsonaro, que está suspenso por 90 dias. De acordo com a decisão, um novo descumprimento vai poder levar à reavaliação imediata dessa prisão domiciliar humanitária e até a reversão para o regime fechado. Portanto, instantes depois do posicionamento da PGR, vem a definição do ministro Alexandre de Moraes. Já direto aqui para as nossas comentaristas, Denise Campos de Toledo e Dora Kramer. Foi uma jogada combinada, minha cara Dora? Não, nem precisa ser combinada. Eu diria que combinada dá a impressão que estavam num quarto escuro conspirando. Não, digamos que conjugada, porque uma coisa é consequência da outra. Estranho seria se o ministro Alexandre de Moraes contrariasse a si mesmo, tá certo? Não, ele apenas, foi a PGR dá razão a ele e é apenas uma consulta. Veja, ele também não seria obrigado a seguir por diversas vezes. O ministro Alexandre de Moraes, até contrariando uma praxe, não seguiu orientações e às vezes nem pediu orientações da PGR. Então, portanto, eu acho que uma consequência, foi uma decisão natural. Estranho seria uma decisão contrária. Mais um trecho aqui antes de te ouvir, Denise. Suspensão do direito de visitas de Jair Bolsonaro por 30 dias, com exceção de visitas médicas, fisioterapêuticas e de advogados. Proibição de visitas com a finalidade política eleitoral até o fim das eleições gerais de 2026. Proibição da divulgação de manifestos político-eleitorais por terceiros, independentemente do meio utilizado. E manutenção de todas as demais medidas cautelares. E em relação ainda a essa decisão, o novo descumprimento, como nós já destacamos aqui, pode levar à reavaliação imediata dessa prisão domiciliar. Denise. Então, nesse caso, os outros filhos dele também ficam proibidos de visitar nesse período de 30 dias. Jair Renan e também o Carlos Bolsonaro, que também são candidatos, até poderia caracterizar uma ligação política, orientações nesse sentido. Então, se restringe a advogados para orientação de processos de defesa, até que eles devem recorrer contra essa decisão agora. Então, os advogados podem, tratamento fisioterapêutico e visitas médicas, sob risco dele perder a prisão domiciliar e ir para o regime fechado. Então, é uma decisão firme do ministro tratando o ex-presidente Bolsonaro como alguém que está condenado e preso domiciliarmente por questões humanitárias e de saúde. O presidente apresentou, inclusive, uma piora aí nos últimos dias, demanda mais tratamento, assistência médica, e é isso que está permitido, mas ele está fora do jogo político aparente. A gente não sabe se sempre dá para passar um bilhetinho aqui, outro lá, advogado visitando. A gente sabe que isso ocorre sempre em qualquer tipo de prisão, mas ele perde esse contato direto, porque também não pode conversar através de celulares, né? Deixa eu voltar com a Dora aqui para tocar nesse assunto que justamente a Denise fala aqui com a gente, para a campanha política eleitoral. Próximos 30 dias, a Copa do Mundo já vai ter acabado, as convenções também já vão ter passado, praticamente no final, já com todas as decisões. Qual é o impacto disso na campanha, se é que tem, Dora? Eu acho que não vai ter, não. Primeiro, não foi o próprio Bolsonaro que disse que o filho é que era o porta-voz, é que era o encarregado. E olha, vamos aqui falar francamente, o Jair Bolsonaro não tem se demonstrado um grande estrategista, não é o que a gente possa qualificar como estrategista. O que ele tem? Qual é o patrimônio? Qual é o capital dele? O capital dele é ele. É essa maneira, esse jeito que fazem as pessoas se identificarem, isso aí é que pegou bem. Tem gente que chama de carisma, né? Então, é ele, é Bolsonaro circulando, é Bolsonaro no cercadinho, é Bolsonaro falando bobagem, é Bolsonaro defendendo coisa absurda, mas que as pessoas gostam, né? Então, ele estando fora disso, o capital, esse capital não existe, o capital fica
restrito ao sobrenome. Ora, as decisões do Jair Bolsonaro, da política, a coisa tática, estratégica, ele sempre errou brutalmente, tanto é que perdeu a eleição, a pessoa conseguiu perder a reeleição, coisa que dificilmente alguém que está no cargo perde. Então eu acho que não vai ter, claro que vai se fazer um drama em torno disso, não vai pegar, não adianta, e as coisas vão seguir normalmente. Se tiver que haver algum tipo de recado muito importante, ele se arrisca a ter, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes já deixou claríssimo o risco iminente de ter a prisão domiciliar revogada, com condições humanitárias ou sem condições humanitárias. Então, eu tenho a impressão que devem ser cumpridas essas cautelares e que isso não vai alterar a campanha. A campanha está num momento ruim e que precisa de vários outros consertos que não dependem da palavra de Jair Bolsonaro. Pois é, a Denise estava citando aqui, né, que no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tinha o respeito de Valdemar Costa Neto, né? E teve um momento em que ele estava na prisão mesmo, em que ele recebeu políticos, naquele momento ele fazia indicações de possíveis alianças, de indicados dos estados, candidatos a senadores, e agora, como ele vai ficar fora mesmo da campanha eleitoral, ele não vai poder se manifestar de nenhuma forma, ele perde essa força junto ao partido, inclusive. Flávio Bolsonaro pode fazer as negociações, mas agora também de uma forma talvez mais independente das decisões do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que ele perde força política, embora o nome dele, o sobrenome, tenha um apelo muito forte junto a boa parte do eleitorado.